Eu hoje faço um discurso de despedida desse semestre. Hoje estou embarcando para o meu estado, tenho uma agenda amanhã no interior do estado com o governador Tião Viana e pretendo, vamos a Tarauacá, um município onde o governo vai desenvolver uma série de ações amanhã, e já no final de semana agora vou fazer o que muito gosto, andar no interior do Acre, vou visitar um terço dos municípios do Acre, aproveitando meu recesso, fazendo uma viagem pelos rios Juruá, visitando o município de Santa Rosa, no Rio Purus, e o município do Jordão, no rio Tarauacá e Muru. Vou acompanhado do deputado federal César Messias, e lá vamos visitar muitas comunidades, fazer uma viagem aí, aproveitando a semana que vem, para cumprir essa agenda que gosto muito, de conversar com as pessoas, me reunir com comunidades distantes, ver a realidade real desse Brasil, que segue nos desafiando, segue nos impondo um senso de responsabilidade que, às vezes, vejo que não se coloca para tratar com cuidado, com zelo, com esmero, de temas que são do interesse da sociedade brasileira. Ia fazer referência aos pontos aprovados da reforma política, mas já o fiz da tribuna, da presidência. Quero agradecer a todos ao Thales, a todos da nossa bancada que estão nos auxiliando. É só o começo. Não tenho dúvida que é possível fazermos a votação, a apreciação, o debate de temas que tenham substância, que aperfeiçoe a vida partidária no país e que possa melhorar a relação da vida partidária, da democracia representativa com a sociedade. O senador Cristóvão ainda há pouco fazia observações da maior importância, que eu concordo, mas eu prefiro seguir, como Vossa Excelência fez, confiando de que nesse segundo semestre, quem sabe, vamos rever essa agenda brasileira, buscar o entendimento, deixar a eleição para trás, deixar, inclusive, os compromissos que temos, cada um, com os nossos partidos, com nossos ideais, e trabalharmos por esse país que precisa tanto na busca de um entendimento. Eu mesmo, nos pontos da reforma política, o Thales testemunha, eu tinha um projeto tramitando na casa há 3, 4 anos, mas agora eu tenho que abrir mão da luta objetiva sobre esses projetos, sem deixar de defendê-los, para poder buscar o que é possível. Mas eu acho que nós estamos, sim, dando alguns passos importantes. Se nós mexermos com as coligações, se nós mexermos com o custo de campanha, se nós moralizarmos a vida partidária, tirarmos os partidos dessas histórias de viverem em comissões provisórias permanentes, se nós mexermos no financiamento, pondo fim ao financiamento empresarial, se nós conseguirmos tirar o poderio econômico do dinheiro empresarial das campanhas, certamente a sociedade brasileira haverá de reconhecer que o Senado, que o Congresso, que a Câmara fez sua parte. Está ali uma reunião do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com o presidente Renan Calheiros. Estão procurando esse entendimento. É muito importante. Se nós não quisermos que siga se desmoralizando, mês a mês, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, a atividade política, que é tão fundamental numa democracia, nós temos que tomar uma atitude, dar uma satisfação para a opinião pública, buscar o consenso possível, em cima de pontos que sejam fundamentais. Eu, mais uma vez, renovo aqui meu agradecimento a todos que se envolveram na comissão. Da presidenta da República ao presidente do Supremo, nós tivemos. Ministros do TSE, nós tivemos. Com representantes da sociedade civil, eu recebi. Todos estão céticos. A presidenta chegou a dizer, é uma inconfidência, vou falar, olha, eu já estava jogando a toalha. Já estava achando que não teríamos mais nenhuma modificação. E agora, e na hora, ela falou, com essas ideias, se parte delas forem implementadas, teremos sim algo que traga de novo a esperança, que nunca pode ser perdida. Ninguém pode perder a esperança. E às vezes eu me deparo com a realidade quando a gente encontra uma pessoa que eles só faltam perder a esperança no nosso trabalho, a esperança nas deliberações do Congresso. E eu falo isso tranquilamente como vice-presidente da Casa, porque o pior dos mundos é a gente não reconhecer os problemas que nós estamos tendo. A mesma coisa,
em relação a ministros, ao governo, a membros da sociedade. Nós precisamos estreitar esse diálogo na busca de definir e não ficarmos refém aqui desse plenário, onde tivemos que, até por uma agressão indevida, injusta, inaceitável aqui e falseada contra o senador Cristóvão, tomamos uma decisão até de mudar a composição aqui dentro, que já deveríamos ter tomado há muito tempo, garantindo um assento para os assessores que nos ajudam, que trabalham junto conosco, que ficam aqui 10, 12 horas em pé, para ver se a gente consegue trabalhar em paz, respeitando as corporações, mas não trabalhando em função das corporações. A agenda do Congresso, em alguns momentos, quem estabelece é o grito do mais alto, os mais organizados, e aqueles que não têm voz, e aqueles que não têm organização, e aqueles que são a maioria, que estão longe de Brasília. Eu acho que é para esses primeiros que nós temos que trabalhar. E só vamos. E nisso nós podemos ter um acordo PSDB, PT, PDT, e eu acho que está faltando isso, sim. Está faltando a essência daquilo que é parte da nossa vida, que é o diálogo, que é o trabalho, é fazermos política. A política grande, aquela que me fez sonhar. Eu só vou seguir na política, senador Cristóvão. E eu acho que todos nós só devemos seguir na política enquanto nos emocionarmos com o que falarmos e com o que fizermos. Se virar um negócio, se virar um jogo de interesse, eu, pelo menos, vou estar fora. E não tenho dúvida que muitos vão estar fora. Porque aí não é uma história só de estou por ideal. Eu estou fazendo a política uma causa de vida. Eu só vou ficar na política, eu só vou permanecer na política, seja ocupando cargo em executivo ou até algum mandato, enquanto eu me emocionar com as ideias que eu verbalizo, com os temas que trato e também me sentir envolvido com as causas que a gente defende, com aquilo que a gente luta. Eu acho que essa é uma pressão, uma medição que a gente tem que estar sempre se perguntando. Está assim ainda? Quem falou isso comigo foi uma pessoa da cultura há muitos anos atrás, quando eu estava iniciando, em 1990, ele falou, olha, Jorge, bacana tudo, só fique na política enquanto você se emocionar com aquilo que você fala, com aquilo que você propõe, com aquilo que você vive na política. Eu acho que isso é uma boa receita. E eu queria, então, senadores, senadoras, aqui fazer um relato de uma matéria que o Senado votou. Uma matéria que envolveu e que envolve a essência da vida de um país, nossa juventude, nossas crianças. O Senado Federal votou uma alteração no ECA, um projeto de iniciativa do senador Serra, que volta a essa casa, e que teve como relator o nosso colega José Pimentel. A alteração do ECA, proposta pelo senador José Serra, ela foi apresentada agora, nesse mandato do senador Serra, que volta à casa, e eu só estou aqui fazendo um registro, em 2012, nós tínhamos a comissão do Código Penal. Eu apresentei um projeto em 2013, 31 de outubro de 2013, propondo exatamente aquilo que o senador Serra propôs esse ano e que o Senado aprovou. Eu propunha uma alteração, o PLS 450, eu estou falando isso para prestar conta. Quando eu apresentei essa proposta, fui questionado por alguns colegas, até de partido, setores da sociedade, mas você vai mexer na menoridade? Eu não vou mexer na menoridade. Nós vamos tentar aperfeiçoar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o PLS 450/2013, de minha autoria, ele altera a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, me refiro ao Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer que a medida socioeducativa de internação aplicável a adolescente autor de ato infracional equivalente a crime hediondo possa ter prazo de 8 anos. Então, vejam, esse ano virou uma coqueluche.
redução da maioridade ou estabelecimento da menoridade penal para os nossos jovens. Eu estou falando que a minha proposta é de 2013. Ela veio com um propósito: dar uma resposta à sociedade, sim, mas fazer uma proteção para os nossos adolescentes. Enquanto esse país não der um tratamento adequado às crianças, ou não criar as condições para que todas as famílias possam dar um tratamento adequado às suas crianças e aos seus adolescentes, eu acho muito pouco provável que tenhamos plena condição de fazer qualquer discussão sobre maior ou menor idade. Eu ouvi pessoas da sociedade, todo mundo tem um jovem em casa, na família. Todo mundo tem uma preocupação com o jovem que está em casa e na família. Agora, nós não podemos simplificar algo e tentar achar que, pondo numa cadeia dessas que não recupera ninguém, numa penal, nós vamos estar fazendo alguma coisa de boa, alguma coisa boa por esse país, alguma coisa boa pelas famílias. Então, o meu projeto, ele foi apresentado na Comissão de Direitos Humanos, teve como relator o senador Elton Dias, depois passou para a relatoria da senadora Marta Suplicy, teve parecer favorável. E por que eu estou falando isso? Porque eu não posso deixar de registrar que o Senado está encontrando um caminho, e eu estava buscando esse caminho desde 2013, um caminho que não é pura e simplesmente discutir maior ou menor idade, mas de fazer uma modificação no Estatuto da Criança e do Adolescente que possa ter alguma consequência positiva. O meu projeto previa exatamente o que o Senado deliberou. Porque hoje nós temos uma situação, presidente Vicentinho. Se um jovem cometer um crime uma semana antes de completar 18 anos, ele vai ter 3 anos de internação e muitos questionam isso, porque com 21 anos ele tem que estar fora dos centros de recuperação. E o questionamento é esse. Senador Jorginho, me permite uma parte? É com prazer que eu ouço a parte do senador Elmano. Vossa Excelência, é do conhecimento de Vossa Excelência, que o nosso ECA completa esse ano 25 anos de existência. Nós consideramos importante a emenda de Vossa Excelência, como também a emenda do senador José Serra e outras iniciativas com vistas a políticas públicas para a criança e para o adolescente. Entretanto, reconhecendo a discussão que está acontecendo hoje no Brasil, com relação à maioridade ou menoridade, a maioridade penal, um dos aspectos que eu queria levantar aqui, nesse instante, é que nós temos muitos instrumentos legais com vistas à melhoria das políticas sociais desse país. Entretanto, considerando o pacto federativo injusto, um pacto federativo em que não valoriza a essência da nossa federação, que são os municípios. Por exemplo, o ECA, esse Estatuto da Criança e Adolescência, se tivesse merecido a consideração, o respeito ao que está prescrito nesse Estatuto, principalmente com a coisa mais importante, que são os recursos necessários para o enfrentamento da situação em que se encontra a criança e o adolescente em nosso país. A realidade é que muitas das políticas formuladas pelo governo federal, muitas delas e cujas ideias concebidas e emanadas aqui deste parlamento, desta casa, e muitos outros também concebidos na Câmara dos Deputados, é que ficam essas políticas, esses instrumentos voltados para setores fundamentais, como é só a criança ou o adolescente, como é as pessoas da terceira idade, é que o governo da União não aloca os recursos necessários e fundamentais ao cumprimento dessas políticas sociais ditadas por instrumentos importantes, como é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que nós deveríamos estar aqui nesta casa, permita-me, Vossa Excelência, era analisar por que
o ECA, muitas coisas prescritas no Estatuto da Criança e Adolescência não foram cumpridas, não foram implementadas. Inclusive, se tivesse tido os recursos necessários, especialmente para a educação, desde a criança, naquela idade que começa a estudar as primeiras letras com 4 anos, até a adolescência, se nós tivéssemos os recursos necessários, talvez não estivéssemos discutindo a questão da redução da maioridade penal. Então, é um aspecto que eu queria levantar aqui para Vossa Excelência e chamar aqui que os nossos companheiros, nossas senadoras e senadores, discutamos também, não o aspecto formal do Estatuto da Criança e Adolescência, mas os recursos necessários e fundamentais, principalmente a alocação deles para, sobretudo, os municípios do Brasil. Essa é a observação que eu queria fazer aqui nesse momento. Muito obrigado, senador Eumano Ferrer, pela parte. Eu queria, então, concluir, senhor presidente, falando 2 coisas. Prestando contas. Quando era vice-presidente da comissão do novo Código Penal, o senador Pedro Taques era o presidente, eu propus, porque essa medida de alteração do ECA, ela tem que vir, como nós estamos trabalhando, acompanhada de outra, que é agravando a pena dos adultos que usarem um menor de idade, um adolescente, na prática de crime. E eu apresentei, como membro da comissão, como tinha tornado público, debatido no meu Estado e nos debates que fizemos, uma proposta ao artigo 31 do novo projeto do Código Penal, onde, no parágrafo único, nós acrescentamos: responde pelo fato o agente que coage, instiga, induz, auxilia, determina ou por qualquer meio faz com que o menor de 18 anos o pratique, com a pena aumentada de a metade a 2/3. Então, o Brasil precisa agravar a pena de quem faz uso de jovens e adolescentes para a prática de crime. Essa é uma coisa fundamental. E eu tenho a satisfação de prestar contas aqui na tribuna do Senado, de ter tomado essa iniciativa. E o outro é dar uma satisfação à opinião pública, entender que um jovem que pratica um crime hediondo não pode ficar também à mercê da sua própria sorte. Vitimou uma família, causou um dano, e um período de internação tem que ser maior, e eu propunha 8 anos, foi aprovado 10 anos. E por que nós fizemos isso? Porque não tem sentido também pegar um jovem de 18 anos e pôr nesse sistema prisional que não recupera ninguém. Temos que tratar jovem como jovem, por mais problemático que ele seja. E aí a ideia é que se tem, e muito menos, esse jovem já com 18 anos, com 19 anos, com 20 anos, ou até 26 anos, como eu propunha, que agora pode chegar a 28 anos, ele não pode também estar junto com garotos de 9, 10, 7, 8 anos, como estabelece o ECA. Então, teremos 3 sistemas: o sistema convencional prisional, o sistema de recuperação, conforme estabelece o ECA, e se cria um estabelecimento de internação específico para o caso do que nós estamos fazendo com essa mudança que veio do projeto do senador Serra e que o próprio relator colocou aqui, o senador Pimentel, tem inspiração, considerou o meu projeto, que estava recebendo parecer favorável aqui no plenário. E digo mais ainda, eu fiz um apanhado com o apoio da minha assessoria. No Brasil, nós temos a idade de responsabilidade infracional 12 anos, e a idade de imputabilidade penal é 18. Mas como é que é isso nos outros países? Se no Brasil a responsabilidade infracional juvenil começa a ser considerada com 12 anos e a responsabilidade penal é a partir dos 18, na Alemanha, em vez de 12, é 14. E a responsabilidade de 18 a 21. Na Argentina é 16 e 18. Na Argélia, 13 e 18. Na Bélgica, é 16 e 18, a menor, e 16 e 18, a maior. No Canadá, é 12 e 18. Na Colômbia, é 14 e 18. Então, não é esse o debate, mas no Chile
é 14,18, na China 14,18, nos Estados Unidos 10,16, que é menor que no Brasil. Mas eu penso que vale o registro, acho que todos que se esforçaram para dar uma resposta à sociedade, mas tratando com responsabilidade a nossa juventude, termina que foi o melhor caminho. Então, queria aqui, encerrando, senhor presidente, agradecer ao povo do Acre, que me deu o privilégio de um mandato de senador, agradecer a todos os colegas pela convivência. Espero que trabalhemos ainda mais no segundo semestre, dando mais respostas à sociedade brasileira, em cima de uma boa agenda, de uma boa pauta legislativa, como tem cobrado e quer o presidente Renan Calheiros. Quero agradecer também a ele, aos demais membros da mesa, pela maneira carinhosa também e de confiança que temos estabelecido no trabalho aqui no Senado. Agradecendo a todos os funcionários e também aos que me ajudam no gabinete, tanto aqui em Brasília, como no Acre, pela convivência, e espero, se Deus quiser, nos primeiros dias de agosto, estarmos todos juntos aqui, trabalhando novamente para enfrentar e vencer as crises e fazer com que o Senado cumpra bem o seu papel constitucional e perante a sociedade brasileira. Obrigado.